Oi, tudo bem? Estamos começando mais um programa Tribuna Popular. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Ricardo Alberto da Encarnação. Ele é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, entre outras coisas. E hoje ele vai falar sobre direitos reais, em especial sobre o uso capião. Ou será a uso capião? Doutor Ricardo, antes de mais nada, boa noite, bom dia ou boa tarde, depende do horário que vai ao ar o programa, porque nós temos o programa principal e temos a reprise que passa durante a semana. Tem dia que passa de manhã, tem dia que passa à tarde, tem dia que passa à noite. Mas o correto, doutor Ricardo, é o uso capião ou é a uso capião? É uma pergunta bastante interessante, né? Porque muitos compreendem e dizem até mesmo com plena convicção que é a uso capião e outras pessoas se refletem dizendo que é o uso capião. Mas temos aqui a posição dos gramáticos, a linguagem culta, e temos também a posição do código, que ele se refere a esse instituto consagrado no mundo inteiro e principalmente na legislação brasileira, ele se refere como o uso capião, o código. Mas a linguagem, se tratando ela numa perfeição na parte técnica e gramatical, seria a uso capião. Essa seria o termo que deveria ser usado por todos. Mas como o código abrange essa parte do o uso capião, fica essa dicotomia. Sendo que a doutrina, quando vai falar a respeito, ou até mesmo os jurisconsultos, dizem que fica ao bel prazer de quem escolher. Ficaria assim correto, tanto a uso capião como o uso capião. Deveria ser assim a ótica de quem você iria, no caso, pegar, à luz dos gramáticos da língua culta ou em decorrência do que está escrito no código. Ah, ok. Mas como é que começou essa história do uso capião? É bem remota, temos seus primórdios, tanto na Grécia Antiga, quanto em Roma, como por parte dos hebreus. A primeira parte que poderíamos abarcar aqui se refletiria com os hebreus. Nos idos de 1200 a.C., o que ocorria? Até mesmo na parte onde que está falando com os juízes, no livro Os Juízes, no capítulo 11º, inciso 26º, há uma passagem onde que o povo hebreu, no caso, fazia uma defesa da cidade em que, por eles estarem ali 300 anos em defesa da cidade, eles fariam uma defesa em função, no caso, do direito de propriedade, frente aos outros povos, né? O que ocorria? Os outros povos, na verdade, queriam pegar parte daquelas terras dos hebreus, contudo, eles, através de uma lei por eles e oposta aos povos ali na proximidade, concluíram que eles teriam direito, no caso, àquelas terras, né? É quando a gente está querendo dizer assim a respeito de um aspecto bíblico e seria origem, no caso do uso capião. Só o que acontece? Quando estamos também na parte da Grécia Antiga, Platão, no seu grande projeto A República, faz também uma ideia, ele faz uma menção ao uso capião. Alguns dizem que a sua origem remonta a essa época. Quando voltamos a respeito, no caso, de Roma, o que ocorria? Os plebeus, eles buscavam a defesa, no caso, de seus direitos frente aos patrícios. Os patrícios vinham ser aqueles que estavam encastelados, seriam os nobres, seriam todos aqueles que estariam numa condição à frente dos plebeus, que seriam, no caso assim, um pré-cidadão, não seria ainda o cidadão romano, estaríamos falando ainda de Roma Antiga. Nessa circunstância, o que ocorre? Os plebeus exigem que, porventura, eles tivessem alguns direitos, e eles vão prescrever, no caso, a lei das 12 tábuas. Esses plebeus, que ora eu digo, seriam, no caso, os cidadãos que iriam ficar nessa condição. Nós temos, nesse período ainda de Roma, até mesmo as pessoas que não eram cidadãos, os que estariam perambulando pela cidade, os estrangeiros, e eles não teriam esse direito não era abarcado até eles. E o que ocorre? Era dado a ele um tipo de prescrição aquisitiva do bem, mas diferente desse dos plebeus, que na verdade viriam ser os cidadãos romanos. E o que acontece? Num período de 400 anos após essa época, o que ocorre? O imperador Justiniano, ele funde o direito que era elencada na parte 6ª
da Lei das 12 Tábuas, que era destinado, no caso, ao cidadão romano, junto com os estrangeiros, que não teriam esse direito. Eles teriam uma forma de prescrição de percurso, de prazo, um pouco maior. Tínhamos, no caso, o cidadão romano, que teriam, no caso, direito a adquirir a posse mansa e tranquila num percurso de 2 anos, na verdade, para bem imóvel, e sendo por bem móvel no prazo de 1 ano, sendo que os estrangeiros, para adquirir o mesmo bem, tendo esse direito da propriedade, eles precisariam, no caso, de 20 anos. Quando chega a 400 anos após, Justiniano ele funde. O que ocorre? Vai haver o uso capião antigo, onde que o direito à propriedade ele passa a ser exercido com um decurso de prazo de 30 anos, né? Essa é a parte assim, inicial que estamos falando no caso do direito da antiguidade. Quando voltamos aqui para o Brasil, no caso, essa primeira parte que estamos falando a respeito do uso capião remonta ao Código de 1916, né? Onde que é dito a respeito do uso capião extraordinário, do uso capião ordinário. Ainda estamos numa fase inicial no nosso país. Mas antes de entrar na questão do uso capião extraordinário, uso capião ordinário, qual o conceito de uso capião? O que é uso capião? O telespectador ainda não sabe, então a maioria não sabe, outras pessoas sabem. O que é o uso capião? O uso capião é a forma de aquisição da propriedade por decurso de prazo, sendo que seria exigida a inércia do proprietário anterior. Eu pego, havia um proprietário anterior, a pessoa passa a ser um possuidor, sendo que esse possuidor fica lá por um decurso de prazo, que no direito brasileiro atual existe 5 modalidades de uso capião. Esse possuidor, no caso, ele fica ali, não é molestado pelo proprietário, ele não é acionado na justiça pelo proprietário, sendo que nessa fase posterior ele pode adquirir, no caso, a propriedade via registro de imóveis em decorrência desse prazo, sem problema algum. Haveria uma sentença judicial que declararia esse direito, ele iria, no caso do registro de imóveis, e teria propriedade legal do imóvel. Então, seria, no caso, assim, a aquisição por decurso do prazo frente à inércia do proprietário vigente. Então, só traduzindo para o nosso telespectador, é quando você pega um bem, fica com o bem e a outra parte fica calada por um certo período. Enquanto ele não falou nada, se decorrer o prazo legal, a pessoa fica com o bem. Certo. Mas há uma diferença entre o uso capião rural e urbano. Sim. O que é o uso capião rural e o que é o uso capião urbano? Certo. O uso capião, quando estamos falando dessa parte, tanto rural e urbano, é um desdobramento do uso capião especial, que na Constituição Federal de 1988 ele procurou colocar numa situação onde que pudesse atender a função social da propriedade. Então, o que ocorre? Quando uma pessoa não tem uma propriedade, em se tratando de imóvel rural até 10 hectares, ou se tratando de propriedade urbana até 250 metros quadrados, ela pode adquirir essa propriedade sem necessariamente possuir o justo título, pois a boa-fé já seria presumida. Se porventura ela está no imóvel de 250 metros quadrados, em se tratando de área urbana, ou até de 10 hectares, em se tratando de área rural, o que ocorre? Basicamente, ela só precisa de estar ali e não ter sido acionada na justiça nem molestada por um proprietário ou um possuidor anterior. Nesse sentido, por esse decurso de prazo, ela já poderia requisitar via uma ação, no caso, em rito sumário, a propriedade desse bem. E ela já seria o proprietário legal fazendo registro no cartório de registro geral de imóveis. A diferença é que uma vai para a área urbana, outra vai para a área rural. Uma é 250 metros quadrados de área, a outra seria 10 hectares de área. Ok. Então, normalmente, como o uso capião rural é no campo, existe uma diferença de prazo prescricional para o uso capião rural e o uso capião urbano? Ou o prazo prescricional é o mesmo para os dois casos? Nesse caso, como o uso capião urbano e rural seriam espécies do mesmo gênero, o uso capião urbano constitucional, que é sinônimo de especial, o prazo seria de 5 anos,
tanto para o rural quanto para o urbano, não modifica. Ok, então. Mas nós estamos falando de duas espécies diferentes. Óbvio, eles estão dentro da situação do uso capião constitucional. O uso capião constitucional, para o telespectador, é aquele que está dentro da nossa Constituição, dentro da nossa Carta Magna, a lei máxima do nosso país. E mostra dentro desse uso capião essas duas espécies, tanto o especial urbano como o especial rural. O prazo prescricional é o mesmo. E o prazo para se manter na propriedade tem alguma diferença? 2 anos, 3 anos, 4 anos no usucapião rural, 2, 3, 4, 5 no urbano? Qual é o prazo primeiro do usucapião rural e depois do urbano? Porque o urbano, normalmente nós temos uma visibilidade maior, mas o rural... A diferença que vai existir aqui até mesmo para o telespectador e para a pessoa que é... O leigo, né? O leigo, digamos assim, a pessoa que assiste o programa e busca uma orientação. É que quando nós estamos falando do uso capião, em se tratando do urbano, existem outros desdobramentos. Como seria assim? A gente fala de uso capião especial rural, seria uma modalidade quase que única. Quando voltamos para o urbano, nós teríamos o uso capião especial urbano, que seria 5 anos, teríamos o uso capião urbano, mas seria uma outra modalidade, que seria o extraordinário e o ordinário. Não, antes de entrar, até porque esse bloco está quase no final, só a situação do uso capião rural. Como é que é a situação do uso capião rural? Qual o tempo para o uso capião rural? O urbano a gente fala no próximo bloco. O uso capião rural, no caso, ele vem a contar com a prescrição aquisitiva. E sendo essa prescrição aquisitiva, o que ocorre? Uma pessoa que entrasse em determinada área rural e tivesse a intenção de possuir de uma forma legal, plena, com vistas a adquirir a propriedade, iria ter que ficar por um decurso de 5 anos. O que ocorre? Esses 5 anos seria para poder pleitear um pedido via juízo. Só que o que ocorre, diferentemente do outros uso capião, onde vamos falar nos outros blocos, é que esses 5 anos, basta que ele esteja lá e tenha, no caso, a boa vontade está sendo servido para a sua produtividade, para que ele utilize ali com uma função social. Não seria necessário que ele tivesse, por exemplo, um recibo de compra. Basta o tempo e basta também estar utilizando com uma função produtiva e de sua moradia. Esses 5 anos seria suficiente para ele estar adquirindo a propriedade via uma ação de rito sumário. Ok, então. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o Dr. Ricardo Alberto da Encarnação falando sobre uso capião. A imagem. Preview. Colocando sua empresa em evidência pela arte de ver e ouvir. Produção audiovisual. Com tecnologia digital em estúdio próprio. Preview, vista essa ideia. Faça uma parceria de sucesso. Rua 8, 335, Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Estamos de volta com o programa Tribuna Popular. Hoje nós estamos falando de direito real, em especial o uso capião. Mas se você tiver interesse em entrar em contato com o programa para saber mais sobre essa matéria ou até mesmo adquirir o DVD deste programa, você pode nos contactar por meio do telefone 3584-3893 ou mediante o nosso e-mail, que é tribunapopular.programa@gmail.com. E nós iremos responder a vocês o mais breve possível. Agora, voltando à entrevista com o Dr. Ricardo Alberto da Encarnação. Doutor Ricardo, nós estávamos falando sobre uso capião rural e uso capião urbano. O uso capião rural é uma situação mais simples, né? Então, basta que passe o prazo de 5 anos e a pessoa entre com a ação judicial e ela já se torna dona da terra, né? Não é praticamente mais ou menos isso? Sim, é basicamente isso, é respeitado ali o limite de 10 hectares para esses terrenos e que haja produtividade, haja uma função social por parte desse proprietário,
vai ser dispensado o justo título, que pode ser entendido como um recibo, como um contrato com o proprietário anterior, e sendo que a boa-fé vai ser presumida. Nesse sentido, ele é um pouco mais simplório quando comparado ao que temos aqui na área urbana, né? É isso aí que entra a situação do MST, do Movimento Sem Terra? Sim, claro. O que ocorre, por exemplo, quando algumas pessoas, a exemplo o MST, eles chegam em determinada propriedade e venham turbá-la ou venham esbulhá-la, o que ocorre? O que é turbá-la e o que é esbulhá-la? Cara, Até que o telespectador tem que saber disso. a turbação, você pode compreender até mesmo por um efeito mais claro e direto, como uma certa perturbação. O que ocorre? Digamos que teríamos um fazendeiro com sua terra, o seu gado, estaria ali com a sua família, sem deveras problemas, e chega 10 integrantes do MST, chegam à cerca, começam a olhar para o gado, para a terra e dizem, olha, nós pretendemos invadir, nós queremos invadir. Eles não invadem, mas eles ficam ali de prontidão para qualquer hora, ao bel prazer deles entrarem na terra. Então, o que ocorre? Essa propriedade ela está sendo turbada. Quando falamos do esbulho, ocorre que esses mesmos 10 elementos do MST, a exemplo, como disse, eles invadem de forma grosseira, violenta e tomam parte daquela fazenda e ficam ali e passam a fazer uso do gado, da plantação, dos bens que são de uso coletivo ali da fazenda. Então esse seria o esbulho. A posse mansa e tranquila, que possui o mesmo desdobramento, seria uma espécie cognata dessas duas, seria